Continuamos no versículo 7, agora eu lhe serei Deus e ele me será filho. Romanos 8, do 14 ao 17, filhos e herdeiros. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para esse último versículo, versículo 8, então, começamos com os comentários bíblicos. O consciente castigo eterno como monumento eterno da ira de Deus contra o pecado, para que as gerações eternas saibam que o pecado não compensa. Classes no inferno eterno: os tímidos, do grego deilos, covarde, medroso, vil, sem valor, miserável, desgraçado e infeliz, encontrado somente no versículo 8. E também em outras referências aqui, na Septuaginta também, Deuteronômio e Juízes. Incrédulos, do grego apistos, infiel, incrédulo. Abomináveis, do grego bdelusso, causar nojo, tornar repulsivo, sentir nojo, detestar, ter horror a, ser abominado. Refere-se àqueles contaminados com uma concupiscência anormal, traduzido como abomináveis e abominar. As referências estão aqui. Esta última passagem refere-se às práticas imorais abomináveis relacionadas à idolatria. Então ele deixa uma série de referências bíblicas sobre isso. Homicidas, do grego phoneus, traduzido somente por homicida. Fornicadores, do grego pornós, fornicadores. Feiticeiros, do grego pharmakeusin, pessoas que pelo uso de drogas, poções mágicas, encantos e feitiços tentam produzir efeitos sobrenaturais na vida dos outros. Idólatras, aqueles que praticam a idolatria e atos imorais abomináveis na adoração aos ídolos, como no item 3 anterior. E mentirosos, sua parte será no lago, o mesmo que Geena de fogo, arde com fogo e enxofre, o que poderia ser mais claro no sentido de que o inferno é um lugar real. A segunda morte é o lago de fogo ou a segunda separação de Deus no inferno. Mais um comentário à esquerda aqui na tela. Tudo isso diz respeito às obras da carne, como esboçado em Gálatas capítulo 5. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, revela o destino eterno dos que rejeitam Cristo. Vamos começar a esmiuçar cada uma dessas classes então, começando com os covardes, tímidos, Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Juízes capítulo 7, versículo 3. Aqui a escolha dos 300 de Gideão. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram.
Mateus capítulo 8, versículo 26, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Vamos aos incrédulos agora, Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Os abomináveis, Levítico capítulo 20, versículo 13, falando sobre o homossexualismo. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Falando agora sobre os assassinos ou os homicidas, 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Apocalipse 22,15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, impuros e fornicadores. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, aqui as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios 5, versículo 5, obras das trevas. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente é quem não é comedido na sensualidade, na satisfação do apetite sexual, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Agora sobre os feiticeiros, Malaquias 3,5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora os idólatras, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 ao 21, o cristão deve fugir da idolatria. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E os mentirosos, 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então a parte que lhes cabe, Isaías 66, 24, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá,
nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Apocalipse 14, do versículo 9 ao 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E eu fecho o estudo dessa noite com o comentarista final. Apocalipse 21, do 3 ao 7, traz uma descrição das características mais marcantes dos novos céus e nova terra. As Escrituras aqui prometem que o céu será um reino de perfeita bem-aventurança. Nos novos céus e na nova terra não haverá lugar para lágrimas, dor, tristeza e pranto. Lá o povo de Deus habitará com ele por toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal. No céu, a morte estará completamente aniquilada. Ali não haverá doença, fome, problemas ou tragédias. Haverá apenas a alegria completa e bênçãos eternas. E assim nós finalizamos o estudo em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8, o novo céu e a nova terra.